Você sabia que 66% dos projetos de desenvolvimento de software falham devido à metodologia que você está utilizando nos seus projetos? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a como evitar esse erro que custa caro. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Security Software do canal FortiShield. Eu sou o Leandro Rosendo e antes de iniciarmos, já deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos dessa série e se você não gostar, você pode remover o like no final do vídeo. Então, sem mais delongas, bora aprender. Então vamos à apresentação, onde nós vamos ver quais pontos são importantes quando devemos escolher uma metodologia para o desenvolvimento do nosso software. Quando nós iniciamos um projeto novo, surgem várias dúvidas na cabeça das pessoas que estão envolvidas com aquele projeto. E muitas dessas dúvidas podem ser respondidas apenas escolhendo a metodologia certa de desenvolvimento para aquele projeto. Escolher a metodologia certa de desenvolvimento para aquele projeto é como você utilizar a ferramenta certa para determinada execução. Por exemplo, quando você tem um martelo, você espera se usar aquele martelo em um prego e não em um parafuso. É a mesma coisa da metodologia. Quando você escolhe uma metodologia certa, é para usar para aquele tipo de projeto e não para um outro. Escolher a metodologia certa resulta em redução de custos e retrabalho, consequentemente em menos atraso. Por exemplo, se você escolher uma metodologia no qual você não conseguiu prever que o cliente precisaria fazer algum tipo de inserção ou surgiria alguma feature nova e após 3 meses o cliente vem com essa proposta, isso daqui vai gerar um atraso e consequentemente um retrabalho, porque alguma função ou alguma coisa você vai ter que reimplementar e isso aumenta custos, porque é funcionário trabalhando em coisas que ele já deveria ter trabalhado e não trabalhou porque foi uma inserção. É extremamente importante para você manter a qualidade do projeto que está sendo desenvolvido, é você alinhar a metodologia com as especificações do software, ou seja, é importante você alinhar a metodologia com os requisitos que o software que você irá desenvolver possui. O tamanho e a complexidade do que você está desenvolvendo tem uma relação direta com a metodologia que você escolheu utilizar, ou seja, uma metodologia certa que você deve utilizar. Por exemplo, projetos pequenos com requisitos bem definidos, que são os casos de sites institucionais, eles tendem a se beneficiar de uma metodologia mais simples e direta. Já projetos grandes e que possuem uma alta complexidade, que são o caso dos softwares bancários, eles já preferem uma certa flexibilidade ao longo do desenvolvimento e um maior controle sobre o que será desenvolvido em cada etapa e em cada momento. A flexibilidade que essa metodologia deve ter, deve avaliar se, por exemplo, você precisa fazer uma inserção porque o cliente sugeriu alguma coisa nova, então estava planejado você fazer isso primeiro, depois isso, depois aquilo, mas aí o cliente pediu para essa feature aqui, que é a terceira, seja desenvolvido como segunda. Então essa flexibilidade, essa ordem de você poder alterar quando será executada determinada tarefa ao longo do processo de desenvolvimento, isso daqui é a flexibilidade. E alguns projetos tendem a se beneficiar dessa metodologia, que são os projetos que não têm os requisitos bem definidos ou que demandam um feedback maior do cliente. E aí vem a importância de o cliente estar presente no processo de desenvolvimento. O cliente ele vai querer estar presente no processo de desenvolvimento para garantir 2 coisas. Uma, que o resultado final seja o que ele está esperando que seja.
e outra é evitar uma falha de compreensão e de modo que ele possa corrigir o mais rápido possível. Por exemplo, ele especificou que ao final do projeto você entregaria uma tela que fosse azul, que tivesse um botão arredondado e a cor do botão fosse verde. Mas você entendeu que a tela fosse azul, mas o botão fosse quadrado e da cor cor-de-rosa. Você entendeu errado e o cliente poderia já atuar antes de chegar ao final do projeto, para o cliente olhar e falar assim, não foi isso que eu pedi e agora você tem que refazer tudo de novo. Então, o cliente interagindo ao longo do desenvolvimento, você consegue fazer essa correção o mais rápido possível. Isso daqui implica em reduzir o retrabalho e os custos também. É extremamente importante você conhecer as capacidades do seu time, porque esse daqui é um outro ponto também para você ficar atento quando você vai escolher uma metodologia de desenvolvimento de software. O tamanho do time, ele tem um grande impacto sobre a metodologia também. No caso, times pequenos, eles tendem a pegar um projeto que tem os requisitos bem definidos e que sejam menos burocrático para desenvolver. E já times grandes preferem dividir as tarefas a serem desenvolvidas entre os outros membros do time. Por exemplo, você está desenvolvendo numa linha do tempo bonitinha, tudo certinho, quadradinho, e de repente precisa fazer uma inserção, o cliente faz uma inserção nova desse software. Então, como o time é grande, você consegue selecionar alguns membros desse time para trabalhar nessa nova feature. Esse daqui é só um exemplo de como você pode utilizar esse time grande para se beneficiar dessa flexibilidade que você tem. Outro ponto é a experiência e o conhecimento que o time tem na metodologia. É importante e é melhor você avaliar se o seu time já está familiarizado com alguma metodologia. Se o seu time não conhece a metodologia que você pretende utilizar, provavelmente você vai ser impactado na produtividade do seu desenvolvimento, do seu time. Seu time será impactado com isso, porque para você aprender a executar uma metodologia redondinho, ou mais próximo do redondo que a gente espera, existe uma curva de aprendizado, e essa curva não é simples e nem rápida. Então, por isso que é importante você conhecer o seu time e saber qual metodologia que ele já está acostumado, se ele já executa alguma metodologia e procurar seguir aquela metodologia junto com o seu time. Gerenciar prazos e custos torna-se fácil quando nós temos projetos pequenos onde os requisitos são bem definidos. Com isso, nós conseguimos estimar melhor os prazos que nós teremos. Agora, quando você não tem os requisitos bem definidos, você consegue colocar aquele prazo, mas às vezes você não consegue garantir que aquele prazo será cumprido. Agora, com relação aos custos, é extremamente importante você considerar um investimento em treinamentos, ferramentas e meios de comunicação. Agora, com relação às ferramentas, seria legal você adotar ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Por exemplo, o Git, para você fazer o controle de versão dos códigos que você está escrevendo. O Jenkins, que é uma outra ferramenta para você realizar testes de modo automático. O Jira, que é onde você vai controlar as tarefas do que precisa ser desenvolvido, o que está no backlog. O Confluence, para você ter toda a documentação num lugar só e você poder consultar essas documentações, os procedimentos, os processos. É importante você avaliar também a adoção de uma IA, que está na moda, uma inteligência artificial, que vai te auxiliar no desenvolvimento do software
e etc. Você já ouviu falar em uma dessas ferramentas? Deixa nos comentários a sua resposta e qual foi a sua experiência, caso essa resposta seja positiva. Então nós vimos que para escolher uma metodologia que melhor se encaixa no nosso projeto, nós temos que nos preocupar com alguns fatores, como o tamanho e a complexidade do projeto que iremos desenvolver, se precisa ter flexibilidade, qual a interação que o cliente precisa ter na parte de desenvolvimento, o tamanho do time, o conhecimento que o time tem sobre a determinada metodologia que nós queremos utilizar, as restrições de tempo e os custos que esse projeto terá. Todos esses fatores influenciam na escolha da metodologia que nós queremos utilizar e, consequentemente, no sucesso do projeto que vamos desenvolver. Adotar a metodologia certa desde o início otimiza o desenvolvimento, reduz os riscos e aumenta a qualidade do projeto que estamos trabalhando. Hoje nós não falamos sobre nenhuma metodologia em específico, pois será assunto dos próximos vídeos, mas é muito importante nós sabermos os principais fatores que influenciam na escolha da metodologia certa para o nosso projeto. Você já conhecia algum desses fatores? Pois é, se ainda não escreveu nos comentários, pode escrever e, aproveitando, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, para que o canal possa crescer ainda mais. E nos vemos em breve. Até a próxima.